Olá, tudo bem? Simples assim, porque nem tudo que seja disfuncional ou que esteja trazendo resultados negativos precisam de grandes transformações para começar a injetar saúde na nossa relação. Nós temos compartilhado isso com você através do nosso olhar de experiência e de conhecimento. Nós temos dito aqui nos nossos vídeos constantemente, pequenas atitudes têm o poder de trazer grandes transformações. Então nós queremos, através dos nossos vídeos, reacender a sua esperança diante de um casamento feliz. Você pode ser feliz no seu casamento, independente do que você esteja vivendo hoje, independente da realidade que está se pintando diante de você. Infelizmente, nós temos tido notícia de pessoas que têm desistido dos seus casamentos porque elas acreditam que mudanças precisam demorar 1, 2, 3 anos para acontecerem e finalmente elas serem felizes dentro do seu casamento. Queridos, desfaça esse pensamento se estiver dentro de você. Pequenas atitudes como as quais que nós temos compartilhado aqui têm o poder de transformar, de mudar, de revolucionar a sua relação conjugal. E nesta semana, qual é o nosso desafio? É que você enxergue, juntamente conosco, o grande problema que muitas pessoas têm vivido dentro do seu casamento. Elas querem ser felizes, elas desejam viver o casamento dos sonhos, mas nem sempre elas estão preparadas para isso. Talvez na sua cultura, talvez na sua forma de conhecer casamento, ou seja, as experiências que essa pessoa teve foram ruins em relação a casamento, mas elas desejam muito serem felizes. Mas quais são os modelos que você tem? Quais são as expectativas que você tem? Quais são as crenças que você tem? E nesse primeiro vídeo nós queremos falar, tanto eu quanto minha esposa, nós queremos falar do histórico relacional que você desenvolveu na sua vida. Como você construiu o seu histórico de relacionamentos, tanto social, familiar, sentimental, profissional. Enfim, como você viveu toda a sua história, em toda a sua história, seus relacionamentos. Você foi bem-sucedido ou bem-sucedida em todos eles, ou na sua maioria? Ou você é aquela pessoa que quando olha para trás, você percebe que você colecionou perdas de relacionamentos, principalmente relacionamentos importantes, com pessoas que tinham significados para você, pessoas importantes que você amava, ou que você era amado por essa pessoa, mas que de uma hora para outra você as perdeu, ou se afastando, ou trazendo atrito para essa relação a ponto de se tornar uma relação insustentável, uma relação que não te interessava mais e você acabou caindo fora dessa relação, em todos os aspectos. E o pior, talvez você continue repetindo esse ciclo, tendo esse ciclo repetitivo na sua vida. E o pior mais ainda, talvez você tenha perdido a total consciência da sua responsabilidade nessas perdas. Porque quando nós perdemos esse poder de administrar essa autopercepção, ou seja, que é a capacidade de eu ver numa perda, numa disfunção ou num momento de conflito, qual é a minha responsabilidade? Qual é o tipo de intervenção que eu posso trazer para melhorar essa situação? Olha, eu conheço pessoas que perderam completamente essa capacidade e estão patinando nos relacionamentos, estão sofrendo nos relacionamentos. Pessoas que são muito boas para se relacionar com a quantidade, pessoas que têm muitos amigos, pessoas que sabem se relacionar com amigos, mas quando partem para a família, quando partem para relacionamentos íntimos como o casamento, são um desastre.
Elas não têm capacidade de gerar empatia dentro da sua relação, de gerar conexão. Gente, conexão hoje é tão difícil, essa palavra, estar presente nos relacionamentos. Pessoas que têm a capacidade de estarem ali presente no exato momento que estão se relacionando com alguém. Afinal de contas, estamos num mundo globalizado, cheio de informações. Ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com alguém, eu estou vendo o que está no celular. Eu lembro uma vez que eu entrei num restaurante com a minha esposa, a gente começou a conversar ali, e quando eu olhei em volta ao restaurante, tinham 95% eram casais, e olha, 100% desses casais estavam conectados no celular. Um de frente para o outro, olhando para o celular. Numa desconexão sem medidas. E às vezes, não necessariamente usando o celular, às vezes nós estamos nos relacionando com o outro, com o nosso cônjuge, atentos a milhares de coisas, a milhares dessas informações e esquecendo de olhar ali nos olhos, de sentir a empatia, de sentir a dor do outro e poder compartilhar aquele momento ali com sinceridade, com intensidade, com verdade e, acima de tudo, com amor. Então, muitas vezes nós temos essa habilidade de relacionar com muitos, mas somos muito ruins em nos relacionarmos com poucos. E quando não isso, temos dificuldade também de exercer uma interação que acaba se tornando o reflexo dos nossos medos, o reflexo da nossa forma de fugir da realidade. Algumas pessoas se tornam agressivas nas suas interações, pesadas. Sabe aquela pessoa que quando chega, ela traz um peso consigo, um nível de cobrança, um nível de crítica, um nível de volume de voz que acaba confundindo as pessoas e trazendo confusão para o ambiente, às vezes um ambiente que estava tão tranquilo. Eu já vi algumas esposas ou alguns maridos dizerem assim, olha, estava tudo bem, mas quando ele ou ela chegou, pronto, acabou. E eu fico torcendo para que quando eu chegue em casa, eu pegue meu filho ou eu pegue minha filha, eu vá para a cama com ela ou com ele e ali eu tenho um momento de paz. Eu acabo entrando no sono ali para não ter que me relacionar lá com o meu cônjuge. Pessoas que têm muita dificuldade de serem empáticas. Ou se não, pessoas que também interagem com o outro, mas fugindo, tomando uma atitude sempre covarde nos relacionamentos, fugindo de conflitos, porque não sabe lidar muito bem com esses conflitos, não sabe dizer o que pensa, não sabe administrar uma opinião diferente da sua e ela acaba se tornando omissa, ela não se posiciona, ela nunca tem uma opinião clara, objetiva, transparente e isso traz uma aversão para a gente porque nós queremos saber a opinião do outro, nós queremos saber qual é o posicionamento, que seja político, que seja ideológico da outra pessoa quando nós temos uma opinião forte e aquilo ali precisa ser resolvido entre dois. Pessoas então que se tornaram omissas diante dessa situação. E numa terceira situação, pessoas que se tornaram apáticas, pessoas que não conseguem se expor, pessoas que não conseguem dar nem sequer uma opinião, nada. Elas se colocaram dentro de um casulo e elas se escondem. Elas preferem não dizer nada, não falar nada e nem existir se possível. Elas se isentaram. Elas como se fossem, elas se tornaram ali fantasmas sociais. E os relacionamentos acontecendo. E eu quero te dizer, te perguntar nessa noite, qual é o seu histórico relacional? Quando você olha para trás, você é uma pessoa que percebe que construiu relacionamentos saudáveis na sua vida, não só relacionamentos em quantidade, eu digo relacionamentos em intimidade. Uma pessoa saudável é uma pessoa que consegue se conectar com o outro, é uma pessoa que consegue trazer a outra pessoa, principalmente no nível íntimo, para uma roda de diálogo. E naquele diálogo ali, ouvir a opinião do outro com uma empatia, como se fosse ela ali vivendo aquela situação, ela compreender o outro e conseguir também se expor sem reservas, sem medo e ali construírem um diálogo, um acordo, uma conversa que dê concordância.
Olha, no próximo sábado nós queremos compartilhar com você nossas experiências e nossos conhecimentos na nossa live. Esteja conosco, porque eu creio que Deus tem te chamado para um nível melhor de relacionamentos, para que seu casamento prevaleça e você conquiste altos lugares. Tchau.